Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao podcast do Caivano. Inicialmente, todo sábado, 10 horas, com uma análise ponto a ponto sobre a live do presidente. Aquela live que acontece todas as quintas-feiras, através do programa Pingo nos Is da Jovem Pan. Esse é o nosso piloto, é o número 1. E como dizia aquela antiga propaganda que só vai entender quem nasceu na década de 70 como eu, o primeiro a gente nunca esquece. Antes de tudo, quero agradecer a um amigo e seguidor, o Destro, que gentilmente nos fez a sugestão de fazer um vídeo onde eu analisasse ponto a ponto a live do Presida. Por mais que eu adore minha própria figura, um vídeo envolve uma preparação enorme e importante. Embora não menos importante, esse sistema de podcast me dá versatilidade. Assim, inicia-se um novo projeto, sem que ele prejudique os demais que já estão em andamento. Para iniciar, devo advertir o amigo ouvinte que o canal é de direita. Este que vos fala, Cláudio Caivano, é um advogado conservador e, portanto, se você não curte este tipo de entretenimento e informação, use com parcimônia, pois o conteúdo pode causar súbitos males e, em alguns casos, perda de audição, visão, tonturas, náuseas e vibrações estranhas. Logo, é melhor já ir se acostumando. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que não tem apelido, diminutivo ou alcunha, mas é constantemente chamado por seus apoiadores de mito. O que dizem por aí causa dores de cotovelo, de cabeça, dor nas costas e angústia severa em muitos estultos. Sempre muito bem acompanhado, na live desta última quinta-feira, 6 de maio de 2021, veiculada, como eu disse, pela Jovem Pan, programa Pingo nos Is, onde se encontravam os ícones da rádio brasileira, a quem também aproveito para render minhas homenagens: Zé Maria Trindade, Augusto Nunes, Fiuza e Ana Paula Henkel, todos capitaneados por Vitor Brown. Bolsonaro estava ladeado por Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, que vem fazendo um excelente trabalho, o que resulta em um lucro histórico para a entidade. E anunciou que em auxílio ao agronegócio serão disponibilizados 40 bilhões de reais. Continuando a lista de excelentes notícias, anunciou um superávit de nossa balança comercial em mais de 10 bilhões de dólares, que nada mais é do que o maior saldo em 33 anos. Não, você não ouviu errado não, meu amigo ouvinte. É o maior em mais de 3 décadas. Obviamente que você viu muito pouco anúncio desta maneira na mídia mainstream, mas isso coloca o Brasil como um importante player do mercado, lugar onde já deveria estar há muito tempo. Pedro Guimarães anunciou ainda o lançamento de um IPO da Caixa Econômica e a queda do dólar, como anunciado recentemente pelo Posto Ipiranga, nosso superministro Paulo Guedes. Um IPO, para quem não sabe, é a estreia de uma empresa que passa a operar suas ações na Bolsa de Valores. E a Caixa, portanto, fez o Initial Public Offering, que em inglês quer dizer nada mais nada menos que oferta pública inicial. Anunciou também a antecipação do 13º salário para os pensionistas e aposentados, após o decreto já assinado pelo presidente. Ainda na linha da economia, o presidente afirmou que a Argentina cobrou, através de impostos sobre os mais ricos, algo em torno de 2 bilhões de dólares, o que é muito para uma economia muitas vezes menor que a do Brasil. É verdade, a Argentina neossocialista vem caminhando a passos largos para sua venezuelanização. E falando na Venezuela, o salário mínimo lá também foi aumentado para 4 dólares, algo como R$25. Uma pena, uma lástima que um dos países mais ricos da América Latina esteja passando por isso. Ainda bem que por aqui não temos mais um governo que flerta com socialismo. No entanto, meus amigos, todo cuidado é pouco. Os inimigos estão à espreita. E o Rato Mora esteve em Brasília
para se encontrar com Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, e seu xará Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. Quando tivermos mais notícias da nossa lavra, como esta, traremos na próxima semana para vocês. Não subestimemos nosso inimigo. Ele não foi tirado de cena. Trataram também na sequência de Bolsa Família. E Pedro Guimarães e o Bolsonaro revelaram que nos últimos 2 anos do atual governo, a movimentação do Bolsa Família teve um valor maior que o período compreendido entre 2004 e 2018, em termos de recursos utilizados. E nesse contexto, inclui-se o auxílio emergencial. No entanto, este é um Brasil que não existe para a mídia tradicional. Em termos de desemprego, a grande preocupação do presida, obviamente, é o povo que depende de trabalho informal e que foi vítima dos prefeitos e governadores. Nas palavras repetidas pelo presidente, abro aspas, eu não fechei o comércio, eu não fiz lockdown, tá ok? Fecho aspas. Essa é a mais pura e robusta verdade, amigo ouvinte. Este humilde operador do direito pode lhe afirmar que a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 672, sem surpresa nenhuma, foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB. Relatada por Alexandre de Moraes e que deu autonomia a estados e municípios definirem a forma de enfrentamento da pandemia. Claro, desde que o paizão desse a grana. A União Federal foi obrigada a financiar os Calígulas, Neros e Césares que se espalharam qual praga em noite de chuva pelo Brasil, infernizando a vida do cidadão de bem. O presidente leu uma notícia da revista Oeste que anunciava que o endividamento dos mais pobres cresceu na pandemia. Meu amigo ouvinte, tô incluído nessa. Me solidarizo com a grande massa da população. Advogado no Brasil hoje vive de bicos, às vezes caçando cliente no laço, como se dizia antigamente. No entanto, o lucro da AstraZeneca Big Pharma cresceu exponencialmente em 2020 e projeta novo crescimento para 2021. Qual a surpresa, não é? Pode escrever aí, meu amigo. No segundo semestre vão vender remédio e o lucro vai triplicar. Tava escrito, só não via quem não queria. Vacina é essencial. Logo mais o remédio também será. Nunca mais nos livraremos do fantasma desta praga. E as teorias da conspiração só crescem. Uma hora dessas, encontraremos tempo para discorrer sobre esse assunto. O presidente se mostrou bastante à vontade, como sempre, mas eu notei particularmente um semblante mais tranquilo dessa vez do que das últimas oportunidades, principalmente quando tratou de anunciar que no próximo domingo, Dia das Mães, estará em uma comitiva de motocicletas passeando por Brasília. Não tem como não admirar o presida, mitão da galera. Anda de moto, eu também, perfil de atleta, eu também. Acho que tinha antes da pandemia. O presidente atendeu ao pedido de motociclistas que muitas vezes são vistos seguindo a sua comitiva e comentou com um sorriso largo as manifestações de 1º de maio, que chamou de totalmente espontâneas, como de fato foram. Estive na Paulista, tudo na mais santa paz. O primeiro 1º de maio da história do Brasil com as cores do Brasil. Nada de vermelho, pois nossa bandeira jamais será vermelha. Avisou que nesta sexta, 7 de maio, estaria em Abunã, para inaugurar uma ponte de 1,5 km de extensão e que começou a ser construída em 2014. Não falei errado não, ouvintes. 2014. Consumiu 140 milhões de reais. É a ligação entre os estados do Acre e Rondônia sobre o Rio Madeira. A população a obra sofria resistência porque os balseiros movimentavam ali 100 mil reais por dia, 3 milhões por mês. Em 7 anos, o tempo que durou a obra, os balseiros movimentaram 252 milhões de reais. Isso parece explicar o atraso da obra. O Brasil é dos espertos e criminosos, infelizmente, amigo ouvinte, e somente nossa atuação e conscientização política pode mudar este quadro macabro de atraso. Lembremos-nos do esforço hercúleo que o ministro Tarcísio, que esteve nesta sexta ao lado do presida, o Tarcisão da massa, está fazendo pela infraestrutura desse país. E o presidente na live aproveitou para relembrar o que disse recentemente. Abro aspas. Espero que os paulistas adotem o Tarcísio, tá ok? Fecha aspas. Particularmente, amigo ouvinte, creio que o Tarcísio seja o patrimônio eleitoral que o presidente está preparando para
2026. Esperemos. Quem viver verá. Particularmente espero que todos nós tenhamos a saúde e sorte para ver e crer. Retornando à fala em relação à sua preocupação com o povo brasileiro, o presidente disse que espera não precisar, mas que o decreto está pronto. Decreto que eu já tratei em vídeo. Se você ainda não viu, por favor, veja e contribua para o crescimento do canal, que também é de cada um de vocês. É para vocês. O presidente chama de decreto do pleonasmo abusivo. Pleonasmo, figura de linguagem redundante, como, por exemplo, o branco do leite, o preto do café, o azul do céu, que conterá nele os principais incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que, para ser claro com o amigo ouvinte, é uma cláusula pétrea, aquela que não pode ser alterada e que nos garante o direito de ir e vir, direito ao trabalho, direito à liberdade, direito à propriedade, entre outros inúmeros. Eis o que o presidente Bolsonaro quer garantir ao povo brasileiro e que vem sendo violentado por prefeitos e governadores que brincaram de pequenos reis. O presidente subiu o tom quando disse que ninguém vai questionar o decreto dele, porque é constitucional e o STF é guardião da própria. Se o fizer, teremos um grande problema sobre quem está violando a Constituição. O presidente recentemente, após esta declaração em um pronunciamento na última quarta-feira, foi chamado de tigre de papel por ministros do STF, em alusão a alguém que não oferece riscos. No entanto, eu tenderia a dizer que o STF cutucou o vespeiro, cutucou a onça com vara curta, até que Bolsonaro aguentou demais. Respeitou as regras do jogo, todas elas dentro das 4 linhas, como ele gosta de dizer, e agora colocou o STF na chamada sinuca de bico. Aguardemos o resultado para breve. Como eu estava falando de coisa ruim, que eu também não quero ninguém violando a inviolabilidade do meu lar antes das 6 da manhã, espero que o decreto chegue logo. O presidente disse que Barroso, textualmente, pensa que é maior que JC. Sabe o JC? Jesus Cristo. A ponto de que, se JC descesse novamente à Terra, muito provavelmente iria ser office boy do Barroso, de tão importante que este último se julga ser. A última dele foi dizer que, se tiver voto impresso, o sistema, que é seguro, porque ele garante que é seguro, tipo seguro paraguaio, la garantia soy yo. Não, minhas sinceras excusas ao povo paraguaio. É uma inverdade, porque o povo paraguaio já usa a mesma urna eletrônica, só que com o voto impresso, que cai diretamente na urna de pano. Exatamente como proposta pela deputada presidente da CCJ, Bia Kicis, que, aliás, o presida mitão da galera elogiou. E emendou. Se o legislativo aprovar, vai ter voto impresso sim, ele disse. Se ele respeita o legislativo, todo mundo vai ter que respeitar. O legislativo, afinal, caríssimos ouvintes, é eleito e representa o povo. Não tenho informação de nenhum voto dado a nenhum ministro do Supremo. Então, o presidente finalizou. Tá dado o recado, tá ok? Difícil entender qual o receio do voto impresso pelo Barroso. Se não tem fraude, por que não aprimorar o sistema como fez o Paraguai? O presidente alertou que tem gente que pensa que a fraude só acontece na eleição para presidente, mas, se acontecer, acontecerá em todas, e aí, a quem vai se recorrer? Essas palavras me lembraram, amigo ouvinte, uma célebre frase do jurista que dispensa apresentações, Rui Barbosa, que disse o seguinte: a pior ditadura é a do judiciário, pois, contra ela, não há a quem recorrer. O presidente estava inspirado, e como eu também costumo ser, com a caixa de ferramentas aberta e com todas elas à mão, como deve ser para consertar as coisas. Fez uma crítica forte, dura à CPI, que vem tentando criminalizar o uso da famosíssima HCQ, a hidroxicloroquina, a cloquinha, ao que ele afirmou que foi tratado com ela. Davi Wip também ele citou, e eu aqui incluo Roberto Calil Filho. Ele perguntou ao vivo a toda a sua equipe que quase na unanimidade usou cloroquina. Disse que alguns canalhas o acusam de ter gasto muito dinheiro público com ela, mas não dizem quanto. Desafiou publicamente a dizerem o quanto. Quem não tem o que dizer que se cale, disse ele. Também penso assim, presida, mitão da galera. Na mídia tradicional tá cheio de engenheiro de obra pronta, especialista de algodão e de futebol de botão. Cheios de discursos de virtude, tudo é pela vida. Nunca vi momento igual a este no Brasil.
Todos falando pela vida, enquanto milhares de crianças morrem todos os anos em abortos clandestinos. E o que os progressistas querem fazer é defender a liberação desse ato. Como é que um discurso de virtude pode caber defesa à vida e a liberdade à morte de um ser que sequer teve o direito de nascer? Falácia da falsa dicotomia. Ou você está de um lado ou está de outro. Mentira, meu amigo ouvinte. Não caia nesse jogo. Não caia nesse engodo. Livre-se daquela náusea inicial. Fique conosco. Conhecereis a verdade e esta vos libertará. O presidente comentou ainda sobre o Mandetta afirmando que poderíamos ter começado a vacinar em outubro de 2020. Ao que o presida riu solto. Nenhum país vacinou antes de dezembro. Também trouxe, este que vos fala, esta informação em um vídeo na data de ontem. A vacinação começou pela China em 15 de dezembro, Estados Unidos 20 de dezembro, Reino Unido 3 de janeiro de 2021 e o Brasil 17 de janeiro de 2001, sendo que já alcançamos o Reino Unido. No mesmo dia que a Anvisa liberou as vacinas, a vacinação começou no Brasil. Agora, imagine você, meu amigo e minha amiga, se o presidente tivesse liberado por decreto a vacinação antes da liberação da Anvisa. Qual seria a narrativa agora? Ele aproveitou para anunciar, neste momento que o Brasil teve a liberação de autorização para a Fiocruz produzir o IFA, que nada mais é que o insumo para a produção da vacina. Em resposta direta também a Renan Calheiros, herdeiro de capitania hereditária da Quinta dos Calheiros, o presidente afirmou que o que mata é desvio de recurso, não frases do presidente. Investigue seu estado se tiver hombridade, desafiou o presidente. Tô com o presidente. Canalhas não passarão. Para terminar, nada mais engraçado do que o Bolsonaro ajudar a trazer de volta da Rússia o motorista do jogador Fernando, o Robson, um negro pobre. O mesmo presidente, retratado no filme do também negro, só que rico, Lázaro Ramos, retratou o presidente em seu filme, que obviamente nenhum de nós irá perder um minuto para ver, onde negros são deportados pelo presidente. É tragicômico a militância sem fim. Parabéns, presidente, por repatriar um filho seu. Não deixaremos ninguém para trás, como dizes. Um filho teu não foge à luta. Honras à pátria-mãe. Salve nossos heróis verdadeiros. Dentre eles, rendo a minha mais profunda e sincera homenagem à professora Kelly Adriane, de Saudades, em Santa Catarina, que entrou em luta corporal com o assassino de crianças da creche da cidade e que, infelizmente, veio a óbito. Mais que professora, uma heroína de verdade, a quem, como eu disse, rendo minhas homenagens novamente. Obrigado, meus amigos. Se gostaram, curtam e compartilhem. E principalmente, comentem. Forte abraço a todos. Ótimo final de semana. E até o próximo podcast do Caivano, com as análises da live do presidente.